Nessa nossa primeira aula, eu gostaria de mostrar como a gente pode representar um número qualquer. Quais são os elementos que podem estar implícitos nesse número? Então vamos pegar o número x. Esse número x, a gente pode colocá-lo entre parênteses. E com isso, a gente isola esse número. O importante é que esse número x, mesmo entre parênteses, não muda nada, ele é sempre x. Digamos que x fosse igual a 5. Veja como ficaria dentro do parênteses. Tanto faz você escrever o 5 sem os parênteses, como se colocar parênteses. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Você sabia que após qualquer número existe uma vírgula e pelo menos um número zero? Os exemplos estão aí na tela. Nós podemos ter o número 1 ou 1,0, 2 ou 2,0, etc. Poderia ser 1 milhão, 100,0. O importante é você saber que existe essa vírgula e que após essa vírgula vem o que a gente chama de casa decimal. Então veja como nós podemos escrevê-lo entre parênteses. No caso, escolhemos o número x, então x,0 está aí entre parênteses. Como ficaria nosso número se o x acima fosse, por exemplo, o número 3? Colocaríamos simplesmente o número 3,0 entre parênteses. E esse número não deixou de ser 3. Você deve estar se perguntando, o que é que esse professor quer? Eu quero mostrar o que é que está implícito, o que é que está escondido perto de um número, qualquer número. Note que estamos construindo a representação de um número qualquer. Assim, se queremos representar o número 9, por exemplo, podemos escrevê-lo assim, 9 ou um 9 entre parênteses, ou ainda um 9,0 entre parênteses. Esses três números que acabei de citar são iguais. Mas é claro que você não vai escrever a partir de agora o número 9 assim, entre parênteses e com a vírgula. É mais simples e usual escrever assim, o 9, simplesmente o 9. Então voltamos aí para o nosso número x,0 entre parênteses. Vamos continuar. Agora você sabia que todo número possui um sinalzinho na frente dele? Se for uma cruzinha, é um sinal de adição. Se for um hífenzinho, um traçozinho, então é um sinal de menos, um sinal negativo. A cruzinha é o sinal positivo. Se o número é positivo, eu só preciso escrever esse número. Entende-se que ele é positivo. Agora, se for negativo, eu tenho obrigatoriamente que colocar o sinalzinho de negativo. Na tela temos um exemplo aí, ó. Se o nosso número x fosse menos 3, como poderíamos escrevê-lo? Está aí a forma que poderíamos escrevê-lo. Só não precisa colocar o sinal do número se esse número for positivo. No exemplo aí, menos 3 é negativo. Tem que colocar o sinal. Agora, cuidado. Se for número negativo, tem que colocar o sinal, né? Como eu já falei. E se o sinal estiver perto de outro sinal, então, obrigatoriamente devemos colocar o número e o sinal entre parênteses. Está vendo aí? Um momento em que a gente precisa isolar o número. E você veja, nós temos aí 2 mais menos 1. É errado escrever assim. O correto é 2 mais, entre parênteses, menos 1. Atenção, muito importante nesse exemplo aí. O primeiro sinal de mais que aparece é o sinal de uma operação matemática. As operações matemáticas que nós vamos ver são soma, multiplicação
subtração e divisão. São essas as chamadas 4 operações. No caso aí, o primeiro sinal é o sinal de uma operação de soma. O segundo sinal, este sim, é o sinal do número, indicando se ele é positivo ou negativo. Então vamos voltar para o nosso número. É o número x, está aí com o sinalzinho de mais, entre parênteses. Você sabia que todo número está sendo multiplicado pelo número 1? Dessa forma. 1 que multiplica o x entre parênteses. Veja, isso também não altera em nada o número. E dessa forma que está descrito, também esse número não se altera de forma alguma. Qualquer que seja esse número x, ele não vai se alterar porque estamos multiplicando pelo número 1, porque colocamos o sinal de positivo e porque tem o vírgula zero. Esse número não se altera. Outra coisa importante, você sabia que todo número ele está obrigatoriamente sendo elevado ao expoente 1 dessa forma? Olha aí como está o nosso número, como eu estou construindo para você esse número. Nós podemos ter 1 que multiplica o nosso número x,0, entre parênteses, e ele é positivo. Note aí o expoente 1 e note que aí nós temos a casa decimal e temos os parênteses. Então, o nosso número, o número que estamos construindo, ele já é isso que você está vendo. 1 que multiplica x,0 entre parênteses elevado a uma potência. Então entenda que está elevado a um número 1 e esse número é chamado de expoente. Um exemplo com esse nosso número. Então, pelo que já aprendemos, podemos ver aí, olha, 15, o número 15 pode ser escrito dessa forma ali, ó, entre parênteses, com o sinal positivo, e com a vírgula zero, tá vendo? E a potência lá, o expoente 1. Veja, repito, esse número não passa de 15. Ele é 15. Ele não muda porque ele está elevado àquela potência. Se nós tivéssemos ali ó, o número 101, por exemplo, veja, da mesma forma, ele é aquilo ali, 101. Tem um exemplo aí que eu enchi de zeros, né? À esquerda do número 101 e coloquei também zero depois da vírgula, só para você saber que não se alterou, esse número permanece 101. Agora você sabia que todo número está sendo dividido pelo número 1? É mais ou menos assim, ó. Essa é a construção do nosso número. Fomos acrescentando alguns numerozinhos, algumas coisinhas dele, e ele ficou assim, ó. Então, todo número vai ser multiplicado pelo númerozinho 1. Todo número vai ser dividido pelo númerozinho 1. E todo número vai ter um expoente nele, que é o número 1. E ele pode ter a vírgula seguido de zero, e pode ter o sinalzinho ali de mais. Mas veja bem, isso é uma representação, isso é o que eu quero te mostrar que está em torno de qualquer número. Então veja, vamos dar um exemplo aí do número 8. O nosso número 8, o número que nós estamos construindo, essa representação, veja, ele pode ser descrito dessa forma que está aí. E se eu quisesse descrever o número menos 20? Veja, é um número negativo agora. É o número menos 20. A mesma coisa. Sempre vai ter ali ó, o número 1 que multiplica o 20 dividido por 1, né? Ele agora com sinal negativo, e a potênciazinha dele. Mas é claro que você vai continuar escrevendo assim, ó, menos 20. Então, pessoal, isso é apenas uma representação. E isso vai servir demais para resolver problemas de potências, problemas de divisão, problemas de multiplicação, enfim, uma série de questões de matemática. Essa telinha, você está vendo aí, é
a representação do nosso número. Isso foi só para você conhecer o número, saber o que é que tem em torno desse número. Se de alguma forma essa aula acrescentou algo na tua vida, então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e dá um like aí. Muito obrigado e até a próxima.